Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Politicou, que é o nosso quadro de política dentro do podcast de Eletou. E aí, Marcela, tudo bem com você? Tudo bem com você? Ótimo! O nosso convidado andou uns quilômetros, hein? Um Pra vir bater um pouquinho. papo aqui com a gente hoje. Um pouquinho. E que conhecimento, né? Muito, hein? Eu tô me sentindo meio burra aqui agora. Eu acho que nós vamos aprender muito hoje. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Eu tava quietinho aqui, vendo ele conversar Só e tal. ouvindo. Sou jovem, né? O jovem tem que escutar os mais velhos falarem, né? E é isso aí. Apresente o nosso convidado, Vamos Marcela. lá. O nosso convidado hoje é regional. Primeiro convidado da nossa região de Franca. Ele já foi presidente do Coman, foi prefeito por 4 mandatos, vereador por 1 mandato, ou seja, na função pública já foi 20 anos, fora todo o serviço prestado como cidadão. É médico pediatra e vocês conhecem ele como Nanão, mas o nome dele é Marco Hernani Issa Luiz. Seja bem-vindo, Nanão. Ex-prefeito de Altinópolis, inclusive. Isso. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Lineker. Lineker. Pronto. Altinópolis, eu costumo dizer que eu sou nascido, criado e morrido em Altinópolis. Minha mãe é professora primária, ela já morreu, alfabetizadora, e ela nos deixou de herança o túmulo, que naquela época se comprava o túmulo para a família toda. Sim. E como eu nasci em Altinópolis, lá eu vou ser enterrado também. E graças a Deus tive a oportunidade do povo de Altinópolis, pelo voto democrático e direto, ter sido eleito por 4 vezes. Que maravilha. Com quantos anos você entrou para a política mesmo? Para a política eu entrei desde que eu nasci. Né? Por isso que o politicou aqui meu começou dentro da barriga da minha mãe, no útero materno, que eu te falei que é a primeira escola. Minha mãe, ela foi, num momento que Altinópolis viveu uma crise, ela fez uma junção de um grande empresário com um médico, que era o Musete Elias Antônio e Dr. Pio Antunes Figueiredo. Dr. Pio médico e o Musete um empresário com visão humanista na época. E fizeram uma bela administração e o Musete, da nossa pequena Altinópolis, conseguiu ser deputado estadual da região. Para a gente ver E minha mãe, na época, na juventude dela, viu, né? Ela subiu numa mesa, numa reunião naquela época do time e pediu para que se unisse o Dr. Pio e Musete para poder vencer as eleições. Então, e eu estava dentro da barriga dela. Então, depois eu fiz a política dentro do movimento estudantil, não na universidade, já na nossa época era o ginásio, a gente chamava de ginásio. E tinha o centro cívico no ginásio. E a gente já conversava sobre política. O politicou é muito importante, porque vem do grego, poli, gente, pessoas. Né? E polis é união de pessoas. A primeira união de pessoas é quem? A família. Né? A primeira união na prática somos nós com nós mesmos, porque a gente tem muitos conflitos, né? A gente lida com o conflito com o nosso pé, com a nossa barriga, com a nossa idade, com a nossa longevidade, mas a política, propriamente dita, começa na família. Não existe ninguém que não seja político. Nós estávamos comentando antes que o negacionismo da política só leva à tragédia, porque é negar aquilo que sempre existe. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre políticas públicas, que é uma redundância, porque pub vem do latim, público, né? Política pública é uma política que atende às pessoas, com as pessoas, através das pessoas, entre as pessoas, para ir além das pessoas. Ou seja, evoluir, crescer, desenvolver. E isso é o ser humano. E o ser humano é uma grande descoberta. O século XXI pode ser o ser humano, que é um verbo. Né? Nós somos um vir a ser. Ninguém nasce humano. A gente se faz humano através da nossa educação, que começa no útero materno, continua na família, continua nas instituições, porque hoje nós temos a educação infantil já desde os 3 meses, né? E aí vai até o final da vida. E como foi administrar Altinópolis? Eu vi que você chegou a ser reeleito uma vez com 95% dos votos. Sim, administrar Altinópolis, eu costumo dizer que nos 4 mandatos eu tive várias experiências. A primeira foi na lida do aprendizado. Apesar de ter
participar da elaboração da lei orgânica, aplicar a lei não é fácil, porque existem vários interesses. E eu digo que, nesse século, a polaridade do mundo não é esquerda, direita, comunista, socialista. Isso aí é coisa do século passado. Nesse século XXI, é o humano e aquele que é desumano. O humano é aquele que centra o trabalho nas pessoas, com essa visão holística, transdisciplinar, humana. O desumano é aquele que privilegia os negócios. E hoje a política, infelizmente, virou muita negociata. Né? E a gente vê isso, e isso desestimula o jovem. Né? Você comentou dos jovens, né? Desestimula porque ele vai, puxa vida, será que a minha vida é um negócio? Ou a minha vida é desenvolver o ser humano? E tudo é um ciclo, né? Se os jovens de hoje não gostarem de política, lá na frente, como que vai ser? Mas, de qualquer forma, eles gostam da política, porque eles dão opinião. Né? Eles só não sabem que estão fazendo política. Exato, não tem consciência, né? Que é por isso que a gente falou sobre consciência. E a gente faz as coisas de forma, às vezes, intempestiva, porque o não consciente gera intempestividade, que é a tempestade dentro da gente, que é o conflito. Então, como resgatar essa visão humana nas crianças e nos jovens através dos idosos? E o PSB pensa muito nisso. Desculpa cortar, mas dar opinião não quer dizer que mais pra frente você vai trabalhar com aquilo, você vai viver muito aquilo, como seu cargo. Sim, mas a tua opinião, quando você dá opinião, por exemplo, hoje nós temos um meio de comunicação que são redes sociais. Sim. Quando você dá a tua opinião, ela é estruturante. Ela sai de você e vai no outro. Aí o outro interpreta do jeito dele. Opinar é uma coisa. Conscientizar é outra. É uma evolução. E nós estamos precisando hoje de ter o quê? Uma visão de participação, porque a opinião ela é individualista e ela leva a ter atitudes egoístas. E nós estamos precisando de gente que pensa na comunidade como um todo. Para participar. Para participar. Como a gente iria fazer isso? Com aprendizado. Aprendizado através do exemplo. Exemplo prático. Prefeito que só procura a gente, e vereador só de 4 em 4 anos, esquece. Não dá para aguentar mais. Porque ele procura a gente na época da eleição. Fora da eleição, você não acha. Não está assim hoje. Os políticos de hoje estão desse jeito. Você não acha ninguém. Aí, dali 4 anos, volta. Parece que ocupar um cargo público, prefeito, vereadores, acabou virando uma busca por holofotes, né? Ontem eu vi uma situação que a gente precisa rechaçar ela na política. Vereadores chegando num lugar, eu sou vereador, dando a famosa carteirada. A política não é espaço para isso. As pessoas têm que estar ali para doar. Ser político é doar, prestar serviço para o próximo. Nós estamos a serviço da população quando estamos em um cargo público. Sem dúvida. E outra coisa, a pessoa quando vota, e no Brasil nós estamos numa democracia representativa, a nossa Constituição de 88 trouxe isso para nós, muita reflexão, e nós precisamos evoluir da democracia representativa para a democracia participativa. Né? Porque a democracia representativa ela não se esgota na eleição. A eleição é um instrumento, é um momento. A democracia participativa é a continuidade, né? Durante todo o mandato eletivo, seja para o executivo, seja para o legislativo. E aqui também eu acrescento, o judiciário e o Ministério Público também precisam entrar, né, nisso, porque ninguém é perpétuo, né? A gente está sempre em transformação. Então, nós precisamos evoluir da democracia representativa para a democracia participativa. Acompanhar, né, o serviço desses parlamentares, quem está no cargo, e também não utilizar do judiciário para fazer política. Judicializou, complicou. Né? Judicializou, complicou. Porque cabe aos agentes políticos, que são aqueles que vão atrás do povo na hora do voto, tomar as decisões. Porque eles têm o referencial, né? E a gente tem comentado, o nosso time do PSB hoje, a gente tem orientado para buscar as pessoas. Esse negócio de fazer política e propaganda só em rede social, só na propaganda eleitoral, não é isso. É no dia a dia. É contínuo.
E hoje o que a população está sentindo é que ela está sendo muito mal cuidada. E parece que isso virou um modelo, um paradigma de uns tempos para cá no Brasil. Sempre vai ser assim, né? As pessoas estão se percebendo mal cuidadas, ou seja, a política pública de saúde foi relegada a um quinto plano, sexto plano. Política de educação, cidade onde falta vaga em creche, o prefeito deveria ser demitido no segundo dia. É um absurdo as mães, e eu comentava com vocês sobre mães, não terem a oportunidade de colocar os seus filhos em creche. Tem cabimento um negócio desse? aconteceu também com as creches? Não, pelo menos em Franca. Sai um loteamento, sai uma creche. Sai um loteamento, sai uma creche. Então, a cidade foi crescendo horizontalmente. Porém, eles esqueceram que a cidade também cresceu verticalmente, principalmente na região central. Então, falta vaga nas creches mais centrais. E tem uma outra coisa, é preciso padronizar alguns serviços das creches. Vou te dar um exemplo. Há poucas creches em Franca que aceitam aleitamento materno. A mãe ordenhar e levar o leite. Ou seja, vai contra a Organização Mundial da Saúde, que prevê o aleitamento até os 2 anos. Por que algumas creches aceitam e outras não? Por que algumas creches são mais buscadas do que outras? Então, é preciso dialogar isso em audiências públicas, levar para a população, dar as ideias, porque quem vai falar melhor? A mãe. E padronizar, né? É a mãe que vai falar, é o pai que está ali no dia a dia, não é? Sim. Sem dúvida. E lá em Altinópolis nós tivemos um modelo na educação, e a gente comentava antes, eu acho que é importante ressaltar. Nós tivemos um momento crucial da humanidade, que foi a passagem do século XX para o século XXI. Na década de 90, nós tivemos um documento fundamental que norteou a educação para o século XXI. Esse documento foi elaborado por educadores do mundo todo, chama Relatório. Jacques Delors foi o coordenador. E Jacques Delors, aliás, era do PSB da França. Ele foi até candidato a presidente da República. Ele era um educador. Como o Piaget, que é um referencial em educação, que também é francês, né? Suíço e tal. E, junto com educadores do planeta, com a diversidade do Oriente, do Ocidente, eles elaboraram um livro, Educação para o século XXI, um tesouro a descobrir. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência. Nesse livro, deixa bem claro que a primeira escola é o útero materno. A segunda escola, o ambiente familiar. A terceira escola que passa a ser as instituições. A educação infantil, né, os berçários, as creches, a educação fundamental, né, a educação de nível médio, educação de nível universitário e também a educação ao longo da vida. E hoje nós percebemos que isso não é obedecido. Né? Nós temos uma educação que é planejada apenas pelos gestores, cujo projeto pedagógico fica na gaveta da diretora da instituição escolar. Ou seja, lá em Altinópolis nós instituímos o PPPI, Projeto Político Pedagógico Participativo Inclusivo. Né? Por quê? Nós treinamos os educadores para sair da posição de profeta, que é professor, para ir para a posição de educador. E também os servidores públicos que ajudam os professores também são educadores. Por exemplo, o motorista do ônibus de transporte. A criança sai de casa, entra no ônibus, ela já está no ambiente escolar. O pessoal da merenda escolar, o pessoal da limpeza das escolas, o pessoal de apoio, né? Tudo isso precisa ter uma dinâmica. E todos eles foram chamados para planejar a escola, né, durante o ano. E cada um trouxe a sua experiência, na época, como criança, em cada fase da escola, para poder criar um pacto de cada escola ter o seu modelo mais amplo de atuação. Ou seja, aquilo que vem de referência do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual de Educação, são referências. Mas nós temos que fazer a coisa acontecer dentro de cada escola. Na sala de aula, no ambiente escolar, e trabalhar o que a gente chamou, no final do século XIX, cultura de paz e não violência. Hoje, um dos grandes problemas hoje do mundo e do Brasil virou a violência. E já naquela época a Unesco trabalhava isso. Nós temos até um modelo
o nosso pré-candidato Marcos foi em Brasília, não só para o Geraldo Alckmin, mas conhecer esse modelo. É um modelo de cultura de paz e não violência que pode alinhar todas as políticas públicas. E essa é o que a gente está trazendo de inovação para a nossa região. Né? O PSB 40, aqui então, uma na região curiosidade, hoje isso. você está no PSB. Estou no PSB. Por que o PSB? Por causa do Geraldo Alckmin. E isso tem um motivo claro. O doutor Geraldo Alckmin é médico, ele foi vereador, prefeito de uma cidade de pequeno porte na época, Pindamonhangaba, lá no Vale do Paraíba, teve experiência por ser deputado estadual, deputado federal, constituinte, escreveu a Constituição, vice-governador e o único paulista que foi governador eleito pelo voto direto 4 vezes. E agora vice-presidente da República, que é o ponto de equilíbrio dessa nação. Para evitar a polaridade, o Geraldo entra como equilíbrio. E o governador Geraldo, ele tem uma grande lembrança no coração de cada cidadão paulista. Ele, junto com o Márcio França, na última eleição que ele disputou como governador e o Márcio vice, nós conseguimos vencer em todas as cidades, à exceção de uma só, a Hortolândia, que ele pegou o 2º lugar. Nas demais, todas ele ganhou no primeiro turno. Ou seja, a nossa tarefa é resgatar essa credibilidade e esse sentimento que o povo paulista tem de agradecer ao Geraldo Alckmin, que foi o único governador que visitou todas as cidades, no mínimo 3 vezes, do interior de São Paulo, e tem obras e políticas sociais em todos os municípios. E por que resgatar? Aonde foi que o senhor acha que perdeu? Nós perdemos na fragmentação, na divisão. Eu nunca fui do PSB, sempre fui do MDB. Tive um momento que eu passei pelo PT por 2 anos, mas sempre fui eleito pelo MDB, que era o movimento. O MDB nunca foi partido, o MDB é um movimento democrático brasileiro. Tanto é que agora voltou a ter esse nome. Porque o que nós precisamos é movimento, porque partido é parte. Né? E nós precisamos trabalhar também o transpartidarismo, ou seja, chamar os partidos para um diálogo, porque cada um tem um pouco a contribuir. Né? Então, na época, eu era do MDB. E por que o Geraldo? O Geraldo também surgiu do MDB. E o Geraldo foi uma pessoa que lutou contra a ditadura. Na época, nós tínhamos um governador que representava a ditadura, que era o Maluf, e o Geraldo participou da Frente Laerte Mendes, que foram 37 prefeitos. O MDB tinha elegido, na época, mais de 100 prefeitos e ficaram 37, porque o Maluf cooptou. E essa política continua até hoje, né? Cooptando prefeito. Nós temos aí o exemplo, né, aqui no estado de São Paulo. Né? Então, nós precisamos não cooptar prefeito, e sim fazer como a gente fazia no Coman. Cada prefeito colocava os seus projetos, cada prefeito colocava as suas ideias, o que ele realizava de exemplo. E o Geraldo tem essa visão democrática, ele sempre foi um grande democrata. Ele nunca deixou de atender qualquer prefeito de qualquer partido que seja. E ele tinha contato direto com os prefeitos. Ele telefonava, olha, prefeito, o senhor pleiteou tal situação, tal, estamos acertando e atendendo. E mais do que o Geraldo, a Dona Lu. A Dona Lu é uma figura humana extraordinária, que é a esposa dele, Dona Lúcia. Né? Ela tinha o Fundo Social de Solidariedade, que ela articulava, e ela fazia um trabalho maravilhoso, andou em todo o interior de São Paulo, tem políticas públicas do Fundo Social de Solidariedade que ela implantou junto com as primeiras damas. Ou seja, por isso que é importante a gente resgatar essa maneira de fazer política. O Geraldo é diferente. Quem participa de reuniões com ele percebe que ele é um político presente, atento, ele lembra, tem memória. Recentemente vocês estiveram em Brasília visitando ele para uma reunião, uma audiência com o vice-presidente do Brasil. Como que foi essa visita lá? Levaram muitos pedidos, muitos projetos para a região? Nós levamos muitos projetos e muitos sonhos, porque nós acreditamos que a palavra utopia, ela não é o irrealizável, mas o ainda não realizado. E Geraldo foi muito receptivo, escutou bastante o Marcos, escutou bastante um reitor da Universidade da Paz que estava nessa mesma audiência. Os demais colegas que vão ser pré-candidatos a prefeito, nós tivemos um problema com a Passaredo, por causa da passagem de ida, e não teve oportunidade de ter essa conversa. Foi uma conversa muito franca, aberta. Ele contou da história dele, contou da história do pai, trouxe um poema maravilhoso para o Marcos,
quando ele era candidato a prefeito, o Geraldo, lá em Pindamonhangaba, que o pai dele fez 17 dias, 15 dias antes da eleição, colocando os desafios para o Geraldinho na época, né, que ele era jovem. Então, ele trouxe para nós uma experiência de gestão, mas não uma gestão só administrativa e financeira. E nisso ele colocou para a gente o cenário do Brasil atual, o cenário da economia mundial, mas trouxe também aquilo que é o humano do Geraldo, a experiência e a prática. Geraldo Alckmin não é promessa, Geraldo Alckmin é realização. Cada município de São Paulo, do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, tem obras e políticas sociais, não são só obras. O Geraldo sempre foi uma pessoa que fez obras, proporcionou obras para os municípios e proporcionou também políticas sociais. É muito importante essa integração e por isso que a gente está com o Tem Geraldo. alguma novidade para Franca, para os próximos meses aí? Ou não pode contar ainda? Por enquanto nós não podemos contar porque está em ano eleitoral e nós vamos ter agora uma tal de... qualquer coisa pode ser objeto de judicialização. Sim. Né? Aí, está usando isso, tá... Então, né? Então nós temos fala que... pra gente, você é candidato nessa eleição? Como é que é? É candidato? Você vai sair Não, eu não candidatura? posso ser candidato. Não? Não posso. E seria, assim. Se eu pudesse, eu seria. Você seria. Mas não posso ser. Então, Está sob júdice ainda? Está sob júdice, aguardando. claro. Isso aí faz parte. Né? A judicialização. É isso. Todo mundo que está no cargo está sujeito a isso. Está sujeito a isso. E o problema é o seguinte, você recebe uma sentença, ela é renovada lá em cima, né, na segunda, terceira instância, e ninguém pede desculpa. É verdade. Né? Isso aí ninguém É pede verdade. desculpa. Aconteceu isso com Gilmar Domingues. Sim. Tá aí um exemplo. E me E é conta uma uma pessoa coisa. séria, viu? Nós somos Seríssimo. prefeitos juntos. Foi Seríssimo, Gilmar. inocentado Eu gosto e muito de Gilmar. nenhum jornal foi lá e colocou na Nada, capa. nada, Eu nada. fiz, mas É os isso. outros jornais que falaram na época não... Não, e Não ninguém pediu pede desculpa. Então, É a uma política ela não é fácil, não. É. Né? E por que o seu apelido é Nanão? Eu quero muito Não, saber. por causa de Hernani. Hernani, não. Eu sou de uma época que a minha mãe era professora, né? E naquela época o modelo de criança era a criança que era mais gordinha, né? Era bochechinha, aquela bebê Jones, aquela coisa. Então o Nani vem de Hernani, né? Meu nome Marco Hernani, vem de Hernani, Nani. Aí na época da escola eu já era mais gordinho, então era Nanão e ficou Nanão. Se você chegar em Altinópolis e perguntar do Marco Hernani, ninguém conhece. Se perguntar do Nanão, o pessoal sabe. E quando você era prefeito de Altinópolis lá, quais que eram as maiores dificuldades? As maiores dificuldades eram com a equipe. Com a equipe? Claro, a equipe. Né? Pergunta para quem já foi prefeito, né, Pito? Está aqui, o Pito, aqui, o Marcos. É a equipe. Você acha que todo mundo pensa igual a você? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, essa é a dificuldade. E isso é a grande polaridade do mundo de hoje. O egoísmo, o individualismo e os que têm visão solidária. Isso você vencer na tua equipe. Principalmente, toma cuidado com aquele que é da tua equipe. Fala, eu não sou político, eu sou técnico. Esse é um perigo. Sabe por quê? Não existe ninguém que não é político. A vivência familiar já é política. É que ele discorda da tua maneira, da tua proposta. E ao invés dele falar, eu discordo, ele fala, não, eu não sou político. Então, cada secretário municipal deveria ir junto com o prefeito na campanha eleitoral. Porque nós estamos orientando no PSB para que os nossos pré-candidatos, seja vereador ou prefeito, procurem as pessoas. Como as pessoas se sentem mal cuidadas hoje, né, e isso é uma questão sistêmica, não estou dizendo de Franca, estou dizendo de vários municípios, todos os municípios da região, as pessoas estão se percebendo... Foi uma consequência, né? Uma consequência do momento que a gente está atravessando. Então, nós estamos pedindo para o pessoal usar 3 S. Sola, saliva e sapato. Andar, conversar com as pessoas. Não é promessinha, não, porque o eleitorado hoje não quer saber de candidato promessinha. O eleitorado hoje quer saber de olhar no olho e poder falar, olha, na minha cidade, no lugar onde eu moro, eu estou com um problema. Qual o problema? Um vai falar que é as vias lá públicas, outro vai falar que é a saúde, outro comenta que é a educação, a mãe comenta que outra assistência social, ou seja, ouvir, a população está precisando ser ouvida. E cada político, né, cada candidato, acolher o que a população traz e fazer as propostas de governo em cima do que a população traz. Isso é importante. E a gente vê que o secretariado técnico não tem essa postura.
né? Ela tem uma postura que ele fala, não, eu sou técnico. Tudo bem, nós temos que aliar o técnico com o participativo. Entende? Por isso que o conflito, às vezes, do prefeito é com a sua equipe. E também o diálogo com o legislativo, né? Que é fundamental hoje. Nós precisamos começar a resgatar isso lá nas pequenas comunidades. Ter um diálogo sem que tenha conchavos. Sem conchavo. O diálogo tem que ser aberto e verdadeiro. E em busca do bem comum, e não do bem individual. Sim. E com o tempo você foi conseguindo ter essa conversa com todo mundo? Essa dificuldade foi diminuindo com o tempo? Não é que ela foi diminuindo. É um processo, né, de amadurecimento. E o problema De é que todos, nós, né? É de todos. E nós não estamos sozinhos. De repente entra uma visão aí no governo federal que é totalmente arcaica. Né? E nós tivemos isso agora, recente, né? Um negócio de louco. Né? Que as coisas estão se revelando agora, muito claro. Né? Então, no planeta, né? Porque nós não somos um município isolado, nós estamos dentro de um estado, dentro de uma nação. Né? Hoje existe uma globalização da informação, né? Ou seja, nós estamos hoje recebendo o modus vivendi da cidade grande na cidade pequena. Eu comentava com o Marcos, na hora que a gente vinha, a rua hoje, para vocês que são jovens, ela é do carro. Na nossa época, ela era das crianças. E isso não é só em Franca, não. Nas cidades pequenas já está assim. Então, quer dizer, nós estamos tendo uma mudança muito forte. Ao mesmo tempo, nós temos, com a longevidade que a gente conquistou, uma coisa que é única na humanidade hoje, que é a possibilidade de ter o bisavô, o avô, o pai e o filho juntos. Isso nós não tivemos, a nossa geração não teve. Vocês estão tendo essa oportunidade. E quem conversa hoje com o avô e com o bisavô sobre a vida? Nós sabemos da vida do Lula, sabemos da vida do Bolsonaro, sabemos da vida do Neymar, dos artistas, mas não conhecemos a vida dos nossos avós. E isso é política pública. Por isso que eu comentei com vocês que o grande programa do PSB, no começo, é a mãe. E a escola do útero materno. Como que é a mulher dentro do PSB? Como é vista a participação feminina? O PSB tem um grande diferencial. Nós temos uma resolução no PSB que orienta para que a gente possa conseguir um número de candidatas, seja a vereança, e é uma meta também, até 50%. Como o Geraldo disse para o Marcos, né, as mulheres hoje são maioria. E as mulheres hoje têm um grande valor que precisa ser resgatado, que é o valor do cuidado. Inclusive, o Enem, a prova do Enem, eu não sei se vocês se lembram, o tema foi isso. Foi. O trabalho invisível da mulher. Invisível é aquele que não dá visibilidade nem dá lucro. E qual que é o trabalho invisível da mulher? Cuidar. Né? Ela cuida de quem? Cuida da criança, do filho, cuida da mãe, do avô, cuida do tio, cuida do lar, cuida do transporte, cuida disso, cuida daquilo, esquece de cuidar dela. Então nós precisamos resgatar isso. E para isso nós estamos lançando um programa que a gente conversou com o Dr. Geraldo, o Marcos também estava junto, né? O pessoal da Universidade da Paz também estava junto, que é No Começo é a Mãe. Né? E conversamos também com a deputada Tabata, que vai ser nossa candidata lá na capital de São Paulo. Sim. Uma pessoa maravilhosa, jovem, 30 anos de idade. Então, nós vamos lançar esse programa, No Começo é a Mãe, que seria o quê? Uma coisa bem prática. Os 2 últimos meses da gravidez, o 8º e 9º mês, a mãe, que já é mãe, tem que ter uma licença maternidade para fazer um treinamento de como é ser mãe. O pré-natal hoje, eu sou médico, mas ele precisa ser atualizado. Ele está muito localizado do ponto de vista de exames, de complementar. Nós precisamos trabalhar a mãe do ponto de vista relacional, de treinar com a mãe. E é essa a nossa proposta prática, né? Inovadora. A mulher volta para casa com aquele serviço. Enquanto ela está no hospital, ela tem todos os cuidados da equipe de enfermagem e médica. Chega em casa com aquele bebê, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ela se sente sozinha. E por outro lado, Marcela, e é importante lembrar que os 2 últimos meses ela cansa muito, porque pela conformação corporal da mãe, ela quase não dorme. Sim. Aí ela entra numa coisa que a gente chama de burnout, que é o esgotamento materno no momento mais esplendoroso da vida materna, que é o nascimento de um filho ou de uma filha. Então nós precisamos trabalhar isso com muita seriedade e estender a licença maternidade para o
período da gestação, 8º e 9º mês. E Nós já estender levamos também a essa licença paternidade. Sim, porque o pai tem que ajudar. E o pai pega uma semana só. E é uma semana para acertar documento. É um negócio meio assim. Tudo bem, foi uma evolução. Agora, inclusive, a Tabata nos comentou que está sendo debatido isso lá no Congresso e nós colocamos essa proposta. Em alguns países, a licença ela pode ser alternada. 2 meses para um, 2 meses para outro. Sim, porque o cuidado com a criança é primordial, principalmente na gravidez e no início da vida. Então, esse é um trabalho. E a mãe já tem a conexão com a criança, o pai precisa formar essa conexão. Exatamente. Isso aí é fundamental. E nós trabalhamos esse tema desde a gravidez, conexão. E sobre, desculpa te cortar, e sobre esse preconceito com as mulheres na política, o senhor acha que está diminuindo? Está diminuindo uma vez que a gente vê que elas têm ocupado um espaço importante. Né? O Brasil conseguiu eleger uma presidente da República. Né? Infelizmente, teve todo um jogo pesadíssimo, né? Que foi a primeira presidente da República. Não estou aqui questionando o papel da Dilma ou não. É histórico, são fatos. Né? Mas agora nós precisamos começar a trabalhar a questão da mulher nas cidades. Agora, esse momento agora, da pré-campanha, é levantar esse tema, o tema da mulher, o tema do feminino, o tema do cuidado. Porque se as pessoas estão se sentindo mal cuidadas, principalmente nas políticas públicas sociais, nós precisamos resgatar o papel da mulher, que é muito importante. O senhor acha que a oposição contra a mulher é mais forte? Eu digo isso porque recentemente nós acabamos de falar, inclusive, da ex-presidente Dilma Rousseff, e aconteceu também com prefeitas da região. Uma foi cassada, a outra foi denunciada e investigada. Sim, algo que a gente parece que não vê com tanta habitualidade contra os homens, essa agressividade. Ou porque os homens são a maioria? Então, aí varia muito a situação, varia muito. O que nós também fomos muito perseguidos, os homens políticos, de uma forma geral. Né? Perseguidos, assim que eu falo, tanto é que mudou a lei, né? A lei de improbidade administrativa ela era altamente lesiva, quer dizer, ela pressupunha que você é culpado e criminoso antes de provar. É um negócio complicadíssimo. Mas é difícil um prefeito, um homem ser cassado? Não, pelo menos aqui na nossa região. Não, tiveram vários, sim. A gente. Calma. Mas o aspecto importante é isso, é resgatar a participação da mulher do ponto de vista das políticas públicas sociais. Compreende? E não só no cargo, tá? Mas no protagonismo. É isso que é importante. Tanto é que os conselhos municipais eles têm como lógica a paridade, né, na participação dos conselhos municipais. E hoje eles estão sendo ideologizados. Quer dizer, primeiro que a participação de conselhos municipais de política pública hoje está quase zero, se não vê, né, virou um... E segundo, então nós precisamos começar a resgatar não só o cargo, a candidatura a prefeito, a candidatura a vereador, mas também a política perene, né? Quer dizer, os conselhos municipais ser engajados com mulheres, os nossos pré-candidatos vão conversar com as mulheres sobre políticas públicas sociais, nós temos feito esse trabalho de sensibilização para isso, né? E temos certeza que vamos conseguir atingir essa consciência e ampliar, então, a participação da mulher como um todo. Não só nas candidaturas, mas também nos projetos de governo e tudo mais. Isso vai ser importante. Nos conselhos municipais, acaba que as pessoas participam e, como eles são meramente consultivos, não deliberam, eles acabam ficando, dando murros em ponta de faca. Vai perdendo, por mais né, que o sugestione o executivo não faz, ele não cumpre. É isso. Por quê? Está distante. Não ouve. Está distante. Hoje, o que a gente ouve em todas as cidades, isso, cadê o prefeito? Tem cidade aí que o prefeito nem mora na cidade. Negócio absurdo. Nossa, isso é muito absurdo. Absurdo. Então, aí, cadê o prefeito? Cadê o prefeito? É a grande pergunta. E isso, cidade grande, cidade média, cidade pequena, está desse jeito, ou seja, distanciou. Né? Então, por isso que a população se percebe que não está sendo bem cuidada. Porque ele sendo assim, ele dá exemplo aos secretários municipais que também estão nem aí. Então importante a gente resgatar, né, esse contato, essa conexão mais próxima, mais humana. Quando você era prefeito, o que você fazia para sempre estar aparecendo? Não que é um jogo, mas assim, para ninguém ficar falando, cadê ele? Só aparece na época de eleição e tudo mais.
Primeiro, gostar, né? Porque gostar de política não é ser prefeito ou ser vereador. Gostar de política é fazer contato e conexão humana. E para isso precisa estar presente. Até eles tinha momentos que eu ia dar treinamento para os nossos servidores públicos nas escolas, nas unidades básicas de saúde. Aí uns pensavam, não, ele veio aqui para nos cobrar. Não, não era nada disso, era para treinar o pessoal. Né? E você estando ali presente e aberto, porque eu não tinha o que esconder das pessoas. Pode perguntar o que vocês quiserem. A gente fazia um esquema que chama roda de conversa. E a roda de conversa não é palestra, não. Né? Porque hoje nós temos muito palestrante. Aliás, tem muita gente ganhando dinheiro com palestra. Né? E aí a prefeitura contrata, palestra, o pessoal sensibiliza, chora na hora da palestra, mas não aplica coisa prática depois, vai embora. Então, nós temos que ter uma formação de educação continuada. Quando nós estávamos no Comam, o Marcos, eu sucedi o Marcos idealizou um projeto que a gente deu continuidade, nós levamos para a Unesp aqui na época, né? O projeto de escola de governança, não escola só de governo, que seria treinar só os técnicos, escola de governança, para que a gente possa levar o assunto das políticas públicas para toda a população e principalmente para os servidores públicos e conselheiros municipais. Era essa a nossa proposta. A diretora, na época, recebeu, ia passar para frente, e nós vimos que já faz mais de 8 anos e não vingou. E aqui a nossa Unesp, eu acredito que seria interessante o Marcos propor novamente isso. Né? O que dependeu do governador Geraldo e do vice-governador Márcio foi feito. Nós levamos lá a proposta da região metropolitana de Ribeirão, da região metropolitana de Franca e o aglomerado de Franca, os dois assinaram as leis. Então o PSB tem história nessa região. Né? Além dos pleitos individuais de cada prefeito, a política pública integrada. Isso nós fizemos. E esse vai ser o nosso grande referencial nas campanhas eleitorais desse ano. O PSB tem história de vínculo. Geraldo Alckmin e Márcio França têm vínculo com cada município da região, com os 2 municípios maiores da nossa região, Ribeirão Preto e Franca. E é importante a população estar atenta a isso, para resgatar um período em que o Estado foi bem governado. Não. Então, quando você ia visitar um lugar, o pessoal achava que era para cobrar. Sim, no Chegou dia a dia, aqui. porque existe esse paradigma, né? O pessoal vem aqui para cobrar da gente. Eu sou servidor público. Eu sou concursado da Prefeitura de Batatais, aposentei pelo INSS como médico e sou médico do Estado. A gente tem esse paradigma, né? O gestor vem aqui para nos cobrar. Não, não é isso. O nosso trabalho é conscientizar através de um processo educativo e participativo. E que a pessoa traga a experiência dela sem medo. Como é que foi a tua experiência na escola? Trazer sem medo, porque o que atrapalha a conexão é o medo. E hoje, o que nós vivenciamos na nossa sociedade? O que nós vivenciamos na sociedade hoje? O medo, Medo. E a política do medo, ela é muito perigosa. A política do medo, a política da ameaça, a política da... Né? E nós temos que sair da chantagem. E nós temos que transcender isso, não dá, né? A política... É uma forma de controlar a população, né? Então, quer dizer, e o PSB nós estamos trabalhando esse grande diferencial. E eu tenho certeza que os nossos pré-candidatos, seja vereador, seja prefeito, vice-prefeito, nós vamos trabalhar bastante esse tema agora na campanha eleitoral, né? Mas não só na campanha, é levar questões práticas mesmo para o dia a dia da gestão. Tem alguma candidata a prefeita mulher na região? Temos, inclusive na região nós estamos agora fortalecendo. O PSB viveu um momento difícil. Agora nós estamos reorganizando. Aqui, o nosso coordenador regional de Franca é o doutor Ubiali, que é nosso deputado federal, ele está na suplência, né? Uma pessoa humana, médico, daqui de Franca, já foi deputado federal representando a nossa região. E lá em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto, eu estou e nós estamos trabalhando juntos, porque é importante essa integração. Nós temos 2 grandes ícones, não ídolo. Ídolo é diferente, idolatria é isso que virou, é o mito que mente. Nós temos ícones que são o Marcos Ferreira, aqui em Franca, um francano que vai cuidar bem das pessoas de Franca, o Marcos é de Franca,
né, nascido em Franca, e vai cuidar muito bem das pessoas de Franca. Foi até seminarista aqui em Franca. Sem dúvida, mas antes de tudo teve uma experiência ótima também como prefeito aqui da nossa vizinha Patrocínio Paulista, fez um trabalho maravilhoso, foi quando a gente se conheceu, um trabalho social maravilhoso, e tem essa visão metropolitana. Junto, quando ele foi presidente do Coman, nós discutíamos a metrópole francana, que envolve todos os municípios da nossa região. Portanto, é um visionário e realizador. E o Marcos vai ser aquele grande diferencial que vai ocupar esse vácuo que existe em Franca. Né? Nós sabemos aí de pesquisas, inquéritos assim, informais que estão sendo feitos, né? Porque ainda não pode publicizar pesquisa que não seja registrada pela legislação eleitoral, mas nós sabemos que em Franca hoje existe um grande vácuo. Mais de 70% das pessoas ainda estão na esperança para se definir de uma coisa diferente. Não queremos criticar ninguém. Nós somos de ciscar para dentro. Né? Vamos precisar de todo mundo, como diz aquela música do Beto Guedes. Né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? E para construir a Boa Nova, nós precisamos de todo mundo. E lembrar que aqui também é uma cidade de segundo turno. Então, nós vamos ter uma grande discussão, né, durante a pré-campanha, a campanha eleitoral, mas depois a polarização, e aí na polarização nós temos que saber quem é o diferente. Quem é humano e quem é diferente do humano. E isso nós temos certeza que o Marcos não é só pela formação dele na área jurídica, que é humana, mas pela atuação dele. Seja como prefeito, seja como líder nosso no Coman, né, que nos liderou bastante. E vai liderar aqui em Franca. O PSB já chegou a ocupar 3 cadeiras na Câmara Municipal em Franca, né? Você acredita que dessa vez pode repetir isso? Não, porque o número de vereadores em Franca é pequeno. É uma cidade até diferente, né? Porque pelo tamanho da população, aqui eu acho que nós temos 15 vagas. Né? Então é menos. A representatividade é baixa. E a representatividade de Franca hoje, em comparação com outras cidades, ela é pequena. Então cada partido aqui deve eleger um número aí de 2 vereadores. Né? Vai ser muito difícil eleger 3. Você concorda que aqui tinha que ter mais vereadores? Não é questão de concordar ou não, né? O que a gente vê é que, na prática, hoje, né, na própria legislação, Franca hoje é subrepresentada. Né? Porque nós temos cidades aí que tem vamos colocar 1/10 da população de Franca e tem 13 vereadores. Aqui nós temos 15. E essa é uma discussão que a próxima Câmara, né, a próxima legislatura, vai ter que realizar com verdadeira, né, de representatividade, né, e começar a discutir essa questão já no primeiro ano que vem. Veja, nós não temos negros, não temos pessoa com deficiência. Sim. Então acaba que não tem. A não temos pessoa da fica periferia limitada. mesmo, fica limitado. Fica E limitado. não tem ninguém para defender aquelas pautas. E nós temos que ter essa abertura, né? Porque se não tiver representação de todos os segmentos da sociedade, fica uma representação limitada. Isso nós precisamos ter essa consciência. Também não pode ser exagerado, né? Mas também tem que ter um ponto de equilíbrio. Né? Em Ribeirão Preto, nós estamos com a professora Sueli. A professora Sueli foi reitora da Universidade de São Paulo, a única mulher da história da USP, né, que é uma história já antiga, que foi reitora. Né? É uma pessoa seríssima. Ela ficou em segundo lugar na eleição passada, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, e ela tem grande chance de ser a nossa prefeita. Sim. Ela é pré-candidata lá em Ribeirão Preto. Estamos fazendo um trabalho, né, de integração e trabalhar muito também o cuidado com as pessoas. Duarte Nogueira não. Ela tem essa. O Nogueira mais. Já é reeleito, sim, né? Não pode. Ele não pode tem ser nenhum candidato. nome indicado, então ela tem grandes chances. Então lá nós vamos trabalhar também com essa mesma visão do Marcos aqui, ciscar para dentro. Vamos precisar de todo mundo, conversar com as pessoas, conversar com as organizações sociais, com as entidades representativas da sociedade, para trazer esse novo modelo de visão do PSB de cuidar bem das pessoas, cuidar bem dos francanos, cuidar bem de Ribeirão Preto. E lembrando que essas 2 cidades, elas são formadas pelas pessoas que vieram dos municípios vizinhos, na sua grande maioria. Por isso, nós vamos ter uma rede de candidatos a prefeito e vice-prefeito e vereadores nas nossas cidades. Por exemplo, aqui na região de Franca, nós temos lá Batatais,
que fica entre Ribeirão e Franca, que nem Altinópolis. Altinópolis participa tanto da bacia do Rio Pardo quanto da bacia aqui do Sapucaí. Então, nós estamos ligados tanto em Franca quanto em Ribeirão Preto. O Zé Luiz Romagnoli. O Zé é um grande desafio. O Zé Luiz é um dos poucos prefeitos que já foi 4 vezes prefeito. E nós estamos, ele como pré-candidato, né, lá em Batatais. Aqui, né, o Marcos, né, que está agora com um trabalho maravilhoso, formando o nosso time do PSB, a chapa de vereadores, de pré-candidatos. E o Marcos aqui, o Zé Luiz em Batatais, a Adriana de Ituverava. A Adriana aí, está aí uma representante feminina que já teve uma administração maravilhosa, e o povo de Ituverava quer ela de volta, né? E é pré-candidata lá em Ituverava. A Cíntia de Jericoara, uma pessoa seríssima, né? Uma pessoa que já é vereadora, né? E tem essa visão da maternidade. Inclusive, ela estaria aqui com a gente, mas não pôde, mas mandou um abraço aqui para todo mundo. Doutor Neto aqui em Patrocínio Paulista, advogado, humanista, uma pessoa seríssima. Está aqui o Pete, nosso amigo aqui de Restinga, né? O Júlio enfermeiro lá de Miguelópolis, doutor Túlio de Guará, o Zé Dito, em São José da Bela Vista. Nós estamos também aguardando a articulação na cidade de Aramina. O Hélio Condo, que vai ser nosso pré-candidato a vice-prefeito em Cristais Paulista. O pessoal lá de Igarapava, o PSB vai indicar o vice. Né? O Ademir de Pedregulho, que é o nosso pré-candidato a vice, junto com o Roberto, que foi prefeito junto conosco. Né? Itirapuã, Roberto Abrão. Itirapuã, nós quase ganhou na última eleição. Hein? Quase ganhou na última eleição. Quase. O Roberto Abrão, a diferença foi pequena e o povo está esperando ele de volta. E o Ademir, né? Em Morro Agudo, Ipuã, nós vamos ter um menino jovem, que é o filho do Itamar, né? Daí tem o mesmo nome do Itamar. Morro Agudo, nós estamos aguardando lá a articulação da Pâmela, que é a nossa presidente, que é uma outra mulher. E o São Joaquim da Base também estamos articulando, lá com o médico o Marcelo Mian, e Orlândia Caflávia. Ou seja, aqui na região nós vamos ter pré-candidatos PSB, né, em praticamente todas as cidades. Algumas que faltaram. O Hélio Condo também tinha uma questão legal, ele já resolveu. Já está resolvido, o Hélio está à disposição. Em Rifaina vocês têm alguém? Rifaina não, porque lá nós tentamos conversar com o pessoal, já estava meio fechada a articulação, nós não conseguimos montar lá o PSB. Teve 3 cidades que nós não conseguimos. Foi Rifaina, né? Mas nós temos amizade lá com o Hugo, temos amizade com o pessoal. E faltou também Nuporanga e Salles Oliveira. Foram essas 3 cidades que as demais a gente vai ter chapa aí de vereadores. No mínimo, e pré-candidatos a vice-prefeito e pré-candidatos a prefeito. Fortalecendo o PSB, porque hoje na nossa região, né, o PSB só tem a vice-prefeita de Itirapuã. Então, nós vamos ter um crescimento grande e a grande virtude de ter um pré-candidato aqui em Franca, que é muito importante para a gente nesse momento histórico. Será que o Marcos, que você elogiou tanto, vem aqui no Politicô? Eu não sei, acho que ele não gosta muito do programa. Você acha que ele é enrolado, Marcela? Não, né? Não, já entrevistei o Marcos, ele é um cara muito bom. Ele precisa tem politicar, uma bagagem né? boa. Precisa politicar conosco. Politicar, ele já politica. Ele precisa muito, politicar conosco agora. O contato hoje do Marcos é direto com a população, né? Que a gente tem conversado bastante isso. Perguntar para a população, né? Como é que você está sentindo? O que a cidade precisa melhorar? Né? Esse jeito de fazer política vai contagiar. E lá na região de Ribeirão Preto, lá não, aqui perto, né? Porque não existe separatividade, né? A fronteira está na nossa mente. E nós vamos fazer um trabalho integrado. Lá nós temos uma mulher, também em Barrinha, a Lúcia, o Zé Grande, que é companheiro do Geraldo Alves desde a frente da Laerte Mendes, com a sua experiência, vai estar em Brodowski, nosso pré-candidato. Júnior Rocha, em Guariba, que é uma novidade, uma pessoa excelente. A Nega, que é outra mulher em Guatapará, que é vereador, vai sair candidata pelo PSB. O Luizinho, em Pradópolis. O Wanderson, que é uma novidade, também em Santa Cruz da Esperança. O Quecão, em Serra Azul, que foi vereador, uma pessoa humana extraordinária. A Andréia, em Serrana, nossa candidata a mulher, né? Cajuru, Caça dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont,
Jaboticabal nós vamos ter o vice, Jardinópolis também o vice. Todos são pré-candidatos. É claro que nós temos agora 2 meses Quem que é o e meio vice de de articulação. Jabuticabal? Jaboticabal nós estamos ainda vendo o nome. Lá nós estamos coligando, né? Porque agora são os 3 meses de pré-campanha que continua, né? Sim. As candidaturas surgem mesmo lá nas convenções, em julho. Nesse período nós estamos ainda num período de articulação, né? E Sueli Vilela, né, que já está definida como nossa pré-candidata em Ribeirão Preto. Parabéns, vai ter bastante trabalho. Nós vamos ter bastante trabalho, sim. Amém, né? Hein? Amém. 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 E graças aos nossos 2 grandes ícones, né, que é o Geraldo Alckmin, que é o nosso governador, e a gente vai buscar aqui na região o desempenho que ele teve na última campanha como governador, e o Márcio França. Os 2 hoje são ministros. O Alckmin está fazendo um trabalho maravilhoso, sendo o equilíbrio entre essa polaridade que o Brasil ainda está vivendo, com muita intensidade. Ele é uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa seríssima. O Lula hoje tem o Geraldo como uma pessoa da extrema confiança. E o país, Brasil, tem o Geraldo hoje como uma pessoa da extrema confiança. E o Márcio França na área do empreendedorismo, né, que é muito importante. E eles principalmente com aqui, mulheres. Ele está desenvolvendo um bom trabalho. Excelente. E eles vão estar aqui junto com a gente. Viu? Já temos aí uma agenda com eles, né? Aqui presente aqui em Franca, presente aqui na região, presente em Ribeirão Preto, como eles sempre foram presentes quando governadores. Quando vice o Márcio, depois quando assumiu o governador, e o Geraldo nos 4 mandatos. Né? Então, eles têm essa característica de fazer a política com a sua presença. Aquela pergunta. Aquela pergunta... Aquela, de chave de ouro. Antes da gente encerrar aqui, nós fazemos uma pergunta para o convidado, que se você tivesse todo o poder na mão, a canetada master que a gente brinca aqui, o que você mudaria em Altinópolis primeiro? Primeiro, eu começaria o programa A Mãe é o Começo. A mãe é o começo. A mãe é o começo. Só para relatar assim com clareza. Hoje, as mães estão muito sobrecarregadas. Aliás, não só as mães, as mulheres. Se você perguntar para cada mulher desse país, que hoje as mulheres representam mais de 1/3 de provedoras das famílias, umas sozinhas, outras, né, com o marido num trabalho, às vezes, que é mal remunerado, né, tem essa dificuldade. Elas são sobrecarregadas. Daí o tema do Enem. E as mães, então, mais sobrecarregadas ainda. Eu acho que o primordial hoje não é a obra só. As obras são importantes. Mas hoje nós temos que resgatar o humano. E para resgatar o humano, nós precisamos começar na gravidez, na gestação. Então, se eu tivesse a oportunidade de gerir a minha cidade outra vez, seria a implantação do programa No Começo é a Mãe. É o treinamento das mulheres no período gestacional, no final da gestação, 8º, 9º mês, que ela pudesse se dedicar a isso, a esse treinamento para ser mãe. Esse seria o programa. E que isso se continuasse no período do aleitamento materno, que é a licença maternidade que já existe. Então, esse seria o meu primeiro programa. O segundo seria a alimentação das crianças. O Geraldo, quando foi coordenador da transição de governo, ele colocou que o primeiro ponto que o Lula deveria fazer era aumentar a verba da merenda escolar, que era uma vergonha. Aumentou a verba da merenda escolar. Pode perguntar para os prefeitos da região. Agora, precisa começar a falar assim, as crianças perceberam esse aumento? A verba do governo federal veio, muito alta, inclusive. Mas, será que foi destinado? A execução é na cidade. Então, o Geraldo tem uma sensibilidade humana, ele priorizou isso no desenvolvimento e o Lula também. Agora, cabe a nós cobrarmos. Fiscalizar. Porque se as crianças não estão sendo bem cuidadas, quem vai ser bem cuidado? Então, seriam esses 2 programas. Excelente. Muito bom. Excelente. O senhor gostou de conversar com a gente aqui hoje? Uma conversa é sempre boa, quando ela é de alto nível e verdadeira. Nós não viemos aqui pedir nada em troca. A única coisa que a gente pede para o PSB na nossa região
é o voto de confiança. Nós temos os nossos pré-candidatos que vão ter contato individual e pessoal com cada munícipe, cada francano, cada ribeirão pretano, cada paulista e não paulista que mora nessas duas regiões, para poder conversar. Nesse momento é uma pré-campanha, não se pode pedir voto, não se pode passar o número mesmo, porque nem tem, porque isso é só na convenção, mas se pode, no mínimo, conversar com os moradores da nossa região sobre o que eles acham que é importante para eles nesse momento. Né? E isso é a nossa grande técnica, o contato direto com as pessoas. É isso. É isso aí. Vote consciente. É. E aí, Marcela, missão dada, missão cumprida? Sim, foi muito bom. Agora vamos aguardar os próximos, né? Né? Faz assim pro lado assim. Região, né? E o nosso pessoal, com a liberdade que a Marcela me deu, eles estão dispostos a agendar com vocês essa conversa. Já vamos começar a organizar isso. Está aqui o Pete, está aqui o Marcos, está ali o Paulo Neto. Já vamos estão todos assim abertos para conversar com vocês livremente, abertamente, sobre o cuidado com as pessoas, o cuidado com as famílias. Essa é a prioridade do PSB 40. Conversar conosco e politicar com vocês aí em casa. Exatamente. É isso Politicou com um grande valor nas pessoas. Muito bom. Muito obrigada. Galera aí que acompanhou, muito obrigado a todo mundo. E sigam a gente lá no YouTube, no Instagram. A gente vai colocar o Instagram do doutor aqui, né, Marcelo, na descrição. O Instagram da Marcela também vai estar na descrição, para vocês não perderem os próximos capítulos aí, os próximos episódios. Ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos. Ative o sininho aí. Um clique no botão inscrever e um clique no sininho. É coisa rápida. Valeu? Um beijo. Fique com Deus. Tamo junto. Até semana que vem. Tchau. Bom demais.